Vinland Saga é um anime e um mangá que retrata um período bem específico da Europa no século XI e apresenta pra gente uma nova perspectiva sobre um tema que já foi utilizado a exaustão aí na cultura pop por séries, quadrinhos, filmes, livros, videogames, o que tu escolher aí já fizeram alguma coisa sobre esse tema. Os Vikings. Nesse vídeo aqui eu vou falar por que essa obra se destaca tanto nos produtos que existem relacionados a esse tema, relacionado ao tema dos Vikings, quanto nos próprios animes em geral. Vindo de um cara, já falar pra vocês no início do vídeo, eu vou falar mais disso daqui a pouco, um cara que não costuma gostar de anime. Eu sei que é chato, galera, mas eu tenho que pedir, são as regras do YouTube. Já no início do vídeo eu peço pra você deixar seu like, verificar sua inscrição, se inscreve aí no canal. A galera tá gostando bastante dos últimos vídeos que eu venho lançando aí, então agradecer o carinho de vocês também. Se puder se inscrever e ficar nesse vídeo até o final, pra você poder deixar seu comentário, eu agradeço muito. Vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que trazer aqui é o seu roteiro profundo. Criado por Makoto Ikimura, Vinland Saga é uma verdadeira pérola, na minha opinião, num oceano de animes ruins, cara, essa é a verdade. Eu resolvi utilizar a palavra pérola porque esse anime, esse mangá, ele brilha pelo seu retrato realista e profundo da natureza humana, pela profundidade dos personagens e pela sua narrativa muito madura. Antes de eu falar do anime em si, dessas profundas nuances que ele tem, eu quero deixar uma coisa aqui em perspectiva para que essa análise funcione. Como eu falei anteriormente, eu não costumo gostar de anime. E por que falar isso aqui é importante? Nesse emaranhado de opiniões que é a internet hoje em dia, né? A internet e as redes sociais, elas popularizaram, elas permitiram que diversas pessoas, né? Hoje em dia qualquer pessoa pode emitir produzir um conteúdo opinativo sobre alguma coisa e publicar, e tá aí. E eu acredito muito que tão importante quanto a opinião que você vai consumir é conhecer quem está emitindo aquela opinião. Você conhecer o crítico, ou a pessoa que está opinando, ou o influencer, o criador de conteúdo, etc., é muito importante para você entender o contexto das opiniões dele. De repente é importante você conhecer com o tempo as suas análises anteriores, o que ele já falou antes, o que ele pensa. Por isso, eu vou ter que dar esse contexto aqui para você que não me conhece, para você que já me conhece. Você já sabe, você já viu muitas vezes eu criticando animes ou falando sobre isso. Então você sabe que quando eu recomendo o anime tem um peso maior, mas para você que não conhece, eu preciso botar isso em perspectiva. E eu acho que é uma boa para todo mundo, tá, galera? Para quem consome opinião na internet, saber quem tá emitindo essa opinião, saber por que a pessoa tá falando aquilo ali, é tão importante quanto você escutar a opinião da pessoa. Guardem isso sempre. Então, quando eu falo que eu não costumo gostar de anime, e que Vinland Saga é um excelente anime, e eu recomendo esse anime, isso tem um peso maior do que se viesse de um cara que costuma gostar de anime. Seria muito mais fácil pra ele gostar de Vinland Saga. Deu pra fazer sentido? É tipo se você estivesse assistindo o cara fazendo review de comida, e você sabe que aquele crítico ali odeia pizza, ele não costuma gostar de pizza, ele fala mal de todas as pizzas. E aí, de repente, ele chega pra você e fala: eu encontrei uma pizza que eu gostei muito, eu vou recomendar essa pizza aqui pra vocês. Tu não ia prestar mais atenção? Então, é isso que eu tô querendo fazer aqui com vocês nesse momento, explicando que eu não costumo gostar de anime. Agora a gente chegou no ponto que a gente pode começar a análise, porque você já conhece o interlocutor, você sabe das minhas opiniões, você sabe inclusive que eu teria todos os motivos para não estar assistindo Vinland Saga, simplesmente porque é um anime, né? Só que esse é um anime diferente. Vamos lá. Vinland Saga se passa na Europa do século XI, em uma era de violência, batalhas e conflitos entre os povos nórdicos. A história segue Thorfinn, filho de um lendário guerreiro viking chamado Thors. A gente acompanha a jornada de Thorfinn ao longo do anime, passando por uma busca por vingança e evolução desse personagem, com a passagem dos anos e acontecimentos políticos daquela região. Um dos aspectos mais notáveis de Vinland Saga é sua abordagem séria e realista à narrativa. Ao contrário de muitos animes que tendem a focar na fantasia ou no exagero, apesar de essa obra ela busca relatar e retratar fielmente a brutalidade das batalhas, os dilemas morais enfrentados pelos personagens e as consequências de suas ações. Elas sempre são apresentadas de forma crua e honesta. Eu vou ter que dar um exemplo aqui, tá? Em determinado momento, um grupo de personagens que você está acompanhando na trama, eles estão caminhando, atravessando pelo longo inverno ali daquela região, e eles acabam encontrando um vilarejo. Vilarejo esse que foi apresentado para você durante metade de um episódio. O episódio começa no vilarejo, tá? Focado em uma família, e ele fica metade do episódio se passando ali, mostrando aquelas pessoas, mostrando o vilarejo, pessoas que você não conhecia, o vilarejo que você não conhecia. Você vê ali que eles se prepararam por meses para sobreviver àquele inverno rigoroso, mostrando especificamente essa família muito cristã, muito religiosa, que faz uma oração antes de comer. E a série ela faz questão de passar metade de um episódio mostrando uma família que você nunca tinha visto, um vilarejo que você nunca tinha visto, pra, de repente, o que vai acontecer a seguir ter mais peso.
esse grupo de personagens que a gente já conhece finalmente chega a essa vila e entra na casa dessa família. Quando isso acontece, é um momento de inversão de papéis. Você estava com aquela família que você acabou de conhecer por metade do episódio ali, você vê questões profundas daquela família, chega a colocar alguns dilemas ali sobre religião e etc. Você, de repente, você até pensa, pô, vão ser novos personagens, né? Que vão chegar aí, de repente. Só que aí o episódio inverte os papéis. Ele mostra essa galera que tá chegando no vilarejo, entrando na casa como estranhos. São estranhos que a gente conhece, né? E aí, naquele momento ali, nessa inversão de papéis, por conhecer os personagens que estão chegando, você já imagina mais ou menos o que vai acontecer com aquela família e com aquele vilarejo. Eu não vou contar o que acontece, nem o desfecho e como eles fazem isso, porque é muito bem feito, é muito sensível, é feito de forma sensível. Essa série, ela, apesar de ser muito violenta, o autor não gosta de violência por violência. Vários momentos ali em que ele poderia mostrar violência para poder ter mais impacto visual, né, para poder vender mais anime, vender mais mangá, ele escolhe não mostrar violência e isso torna, na verdade, as coisas mais violentas do que você mostrar, do que você escancarar a violência ali. Você sabe o que está acontecendo, você está vendo só em plano de fundo e isso traz uma angústia enorme. Isso tanto no mangá quanto no anime acontece. Então, assim, são esses detalhes. Aqui que está a diferença de Vinland Saga. O autor passou metade do episódio nos preparando para um momento que ia acontecer no futuro. E se ele não tivesse preparado a gente, se fosse outra série, de repente é só mostrar o momento e ainda mostrar com menos elegância que esse autor faz. Lembra que eu te falei que Vinland Saga se preocupa com a profundidade dos personagens? Nessas 2 temporadas que saíram na data de gravação desse vídeo, Vinland Saga tem personagens extremamente bem desenvolvidos, tornando os seres humanos complexos com motivações profundas e muito bem construídas. Aqui eu quero destacar um deles, tá? O Askeladd. Ele é, por exemplo, um antagonista muito intrigante, que apesar de sua natureza cruel, possui motivações complexas e uma história de vida fascinante, que te faz em vários momentos querer torcer pro vilão. Rola uma síndrome de Estocolmo forte aqui, tá? Essa profundidade dos personagens torna as relações entre eles muito mais envolventes, gerando conflitos emocionais e dilemas éticos que vão além do simples bem versus mal. E Vinland Saga aqui, ele muito claramente não se limita, como eu já falei nesse vídeo inteiro, a batalhas, ação e personagens rasos. Ele abraça temas filosóficos muito claramente, tá? Não é um negócio que fica ali na parte subversiva, na série, um negócio que fica ali escondido, não. Isso fica muito claro nos diálogos e nas cenas. Os personagens falam abertamente sobre alguns temas filosóficos que eu vou comentar aqui. Através de vários diálogos e reflexões dos personagens, questões como a natureza da guerra, o propósito da vida e a busca por um lugar pacífico são exploradas de maneira muito boa. Esses momentos de contemplação adicionam camadas adicionais de profundidade na narrativa, elevando ao nível intelectualmente estimulante. Em diversos momentos ali, a escravidão, a vida de guerra, saques e destruição é questionada pelos personagens, levantando questões existencialistas extremamente profundas, questionando até mesmo a religião. Um dos conceitos que mais se destaca aqui é o existencialismo. Para a gente entender esse contexto e como ele se aplica em Vinland Saga, vamos lá. O existencialismo é uma corrente filosófica que explora as questões fundamentais da existência humana, como o próprio propósito da vida, a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. Vinland Saga toca em muitos desses temas centrais do existencialismo, trazendo reflexões sobre a natureza da guerra, o significado de vingança e a busca por um sentido mais profundo para a existência. Ao longo da série, os personagens são confrontados com dilemas morais e existenciais. O Thorfinn, o personagem principal em particular, tem vários desses momentos. Não vou contar nenhum para não spoiler, mas assim, são os momentos que você precisa prestar atenção na série, sabe? A série tá ali de forma muito inteligente, te chama atenção com as batalhas, com a temática viking, mas aqui o autor faz de forma genial, te fisgar com isso. Quero ver uma série viking, quero ver uma série que tem batalha, mas na verdade o que ele quer te falar aqui é sobre questões muito profundas da nossa humanidade e filosóficas. Isso é legal. Quando você fisga o cara de um jeito... O Evangelho faz muito isso, né? Ele, nos primeiros episódios de Evangelho ali, ele tá falando de luta de robô e que não sei o que. No final da série você tá vendo os caras questionando uma porrada de coisas sobre questões de depressão e ansiedade, e o cara te fisgou com luta de robô. Um dia eu faço um vídeo sobre Evangelho, é meu anime preferido. Mas vamos voltar pra Vinland Saga de novo. A jornada de Thorfinn, o personagem principal, é marcada por escolhas difíceis e a consequente responsabilidade por essas escolhas. É muito fácil uma obra querer ignorar completamente as consequências das ações dos personagens. Vamos dar um exemplo rápido aqui.
Quantas pessoas morreram numa luta dos Vingadores contra um inimigo qualquer no meio de Nova York, destruindo os prédios, carros, tudo que tá em volta? A maioria das obras não questionaria isso depois da batalha. Vinland Saga traz exatamente esse tipo de questionamento. O existencialismo destaca a ideia de que os indivíduos são livres para fazer suas próprias escolhas, mas também devem enfrentar as consequências dessas decisões. Thorfinn, ao longo do anime, lida com as consequências dos seus atos violentos e é muito confrontado com a necessidade de assumir responsabilidade por eles. E isso é muito bem feito. São conceitos que demoram mesmo ali para maturar, os personagens levam tempo. Aqueles episódios paradões só de diálogo, mas eles são super necessários para construir o que é importante para a série. E você também percebe que a série estava querendo te dar um recado desde o primeiro episódio, estava tudo ali amarrado desde o início. Desde o primeiro episódio a série está te preparando para o que vai acontecer lá pro final da segunda temporada. Ao abordar esses temas, o anime, na minha opinião, transcende o entretenimento e mergulha nas questões mais fundamentais que permeiam a experiência humana, tornando-se uma obra que ressoa com os espectadores em seu nível intelectual e emocional. Você vai se sentir emocionalmente tocado por essa obra, com certeza absoluta, em vários momentos. O autor aqui, como eu disse anteriormente, faz uma isca maravilhosa, te fazendo achar que você vai assistir um anime de luta de viking, em ação desenfreada e morte o tempo todo, te fisga e te mostra o que ele realmente veio discutir. E ele só faz isso quando você já tá amando todos aqueles personagens, mesmo os mais cruéis. Vinland Saga, no momento da gravação desse vídeo, tem apenas 2 temporadas de 24 episódios cada. Eu não li o mangá, mas é um anime que vale muito a pena assistir e eu quero que vocês lembrem que essa recomendação tá vindo de um cara que não costuma gostar de animes. Confere lá, depois você me diz o que achou. Valeu, galera, que ficou até o final de mais um vídeo. Eu agradeço demais vocês, peço novamente sua inscrição e deixa um comentário aí. Se você já assistiu Vinland Saga, comenta aqui embaixo. Se você não assistiu, vai lá assistir e deixa um comentário do mesmo jeito. Um beijo e até o próximo vídeo.